Beleza, vamos lá então. Pessoal, começando então a aula de hoje então, né, sobre o regime de precatório e RPV. Tá legal, gente? Lembra lá que a gente comentou com vocês lá na aula passada, né, que a fazenda pública, né, não cabe penhora, ou seja, não existe processo de expropriação de bens durante a fase executiva contra a fazenda pública, tá? Aqui no caso, quando a fazenda pública é a devedora do processo executivo, né, daí o que acontece aqui? Você vai lá para a regra do artigo 100 da Constituição Federal, tá? Que tem lá, que dispõe lá, então, sobre o regime de pagamento, né, dos precatórios, tá ok? Só para a gente poder, fazendo aí, então, uma leitura rápida aqui do dispositivo aqui, então, da Constituição, deixa eu abrir aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o artigo 100. Então, olha lá. Regra aqui do artigo 100, aqui, então, na tela, ó. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, né, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, ok? Então, aí está a base legal, então, tá? Do dispositivo que trata, então, do pagamento do regime de precatório, tá certo? Voltando aqui, então, né, para o slide da nossa aula aqui, tá? O procedimento, então, do precatório, como é que ele é feito aqui? Basicamente, né, ele é feito, então, através da seguinte forma. Depois que você tem lá o trânsito em julgado da sentença, só para a gente relembrar aqui, então, a questão lá da minha linha do tempo aqui, né, do meu processo judicial. Aqui nós estamos tratando da fase do cumprimento de sentença, né? Então, já na fase executiva, né? Então, a gente já tem aqui o quê? Já pressupõe aqui, então, a existência de uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, tá ok? Quando, então, a gente chega nessa fase aqui, tá? É o juízo da execução. Vocês lembram lá que a execução é proposta no juízo que tramitou o processo de conhecimento, tá? Então, quando chega aqui nessa etapa aqui, daí, então, o juízo, né, depois de definido o valor, fixado, né, o valor final da execução, daí o juízo, então, ele que faz a expedição do precatório, requisitando ao presidente do tribunal, tá, o pagamento do precatório, tá? Então, olha só, essa requisição aí é feita para o tribunal respectivo que ele está vinculado, tá? Então, por exemplo, aí, se é um juiz aqui da comarca, né, da Justiça Comum daqui de Paraná, ele vai fazer o requerimento aí lá para o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, tá? Se for, por exemplo, aqui o juízo da Vara Federal, daí ele vai fazer para o Tribunal Regional Federal, tá? E assim por diante. Então, a regra aqui, na verdade, ela é bem simples, tá? O juiz da execução vai oficiar ao tribunal a que ele se acha vinculado hierarquicamente, tá bom? A gente vai ouvir falar bastante aqui também, tá? Da resolução 303 de 2019, tá? O pagamento do precatório do RPV, ele tem aí algumas, né, legislações que vai tratar dele, tá? Primeiro aí que vocês vão ter que analisar aí é a lei que trata do juizado especial da Fazenda da União, tá? Vocês vão ter que observar aí também a legislação que trata do juizado especial da Fazenda Pública dos estados, do município, do Distrito Federal. E a gente também vai ter que observar aí algumas resoluções. Primeiro aqui que a gente vai observar é a resolução 303 do CNJ, tá? Essa resolução aí substitui a resolução 115 e a 145, é a mais recente que a gente tem, portanto, a mais atual, vigente no momento, tá? E também, né, uma resolução aí do Conselho de Justiça Federal, tá? Deixa eu só pegar o nome dela aqui rapidamente aqui, eu acho que é a 405. Deixa eu ver se eu acho ela aqui um pouquinho para frente aqui, daqui a pouco eu volto nela, não tem problema nenhum,
tá? É a 405, ok? Então, olha só, vamos caminhando aqui, que daqui a pouquinho a gente chega nela lá, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, como é que fica o meu procedimento aqui para a expedição do precatório. Bastante alunos aí chegando agora aí, tá? Bem-vinda aí a Leiva, a Paula, o Renan, tá? A Fernanda, Martinelli aí chegando agora também. Sejam bem-vindos aí, tá? Vamos entender aqui, então, como é que funciona aqui o meu procedimento para a expedição do precatório, ó. O procedimento administrativo, ele vai se dar com a expedição do precatório a ser encaminhado ao órgão da administração pública responsável pelo pagamento, né, previsto da decisão exequenda. Que mais lá que eu quero destacar para vocês? O procedimento do tribunal se acha disciplinado pelo regimento interno de cada tribunal, tá? Então, além dessas resoluções aqui que eu tratei com vocês aqui, tem lá o procedimento do próprio tribunal, que tem que ser observado, tá? Inclusive, eu coloquei para vocês aqui um link, ó, para vocês poderem acessarem aqui os normativos que são que estão vigentes hoje no âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia, tá? Eu deixei aqui o link aqui para vocês consultarem lá. E as demais normas aí unificadoras aí de competência do Conselho Nacional de Justiça, tá? Daí, como eu expliquei para vocês, lá atualmente é a Resolução 303, que revogou, respectivamente, aí a 145 e a 105 do CNJ, tá certo? Mas aí que eu quero destacar para vocês, ó, os precatórios correspondem, então, né, a uma espécie de carta de sentença, né, ou seja, é um título judicial executivo que contém, então, os dados essenciais para o pagamento da dívida da Fazenda Pública, tá? É basicamente isso daí, então, que consiste, né, na prática, um precatório, tá? Eles são expedidos individualmente por credor, ainda que exista litisconsórcio, tá? E também, né, existe lá os elementos obrigatórios que tem que constar do precatório. Isso daí está lá no artigo 6º da Resolução 303/2019, tá? O que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? A gente também tem que discutir aqui a possibilidade, né, do advogado ser atribuído como beneficiário. Tá? Na prática, a gente chama isso daqui de procedimento de destaque do honorário do advogado do precatório. Vamos lá, calma aí, vamos tentar entender aí o que é isso. O advogado, ele tem a prerrogativa de pedir para poder pagar separadamente o honorário sucumbencial e o contratual. Então, basicamente, é o quê? Quando é destacado lá o valor, quando é fixado, melhor dizendo, né, o valor do precatório, antes da formação do precatório, daí o advogado pode, então, requerer ao juiz e apresentar o cálculo separadamente. O que quer dizer isso daí? Ele vai pedir para o presidente do tribunal para poder pagar a parte dele separado da parte do cliente dele. Tá? Então, ele junta lá o contrato de honorários, tá? E os próprios, né, requisitos da própria sentença, quando é o caso aí do honorário sucumbencial, tá? Quando é honorário sucumbencial, é a própria sentença que vai definir. Daí, então, o próprio cálculo lá que ele faz e apresenta para o juiz. E quando se trata aí do honorário contratual, basta, então, ele juntar no processo o contrato de honorários, e daí, então, ele pede o destaque da verba honorária contratual do crédito principal, tá ok? Isso daí está disciplinado lá na Resolução 303/2019, a partir da regra lá do artigo 8º, o parágrafo 2º também, tá? Eu vou colocar aqui a resolução para vocês num link lá no Blue, para vocês poderem acessar por lá, mas você também pode aí de casa mesmo aí também, é simplesinho, tá, de achar isso daí no Google. Você só precisa digitar lá na barra de endereço, tá? Resolução 303/2019, CNJ. Daí você já vai ser direcionado, então, lá para o site do CNJ e também consegue baixar a resolução lá para você poder ler em casa e estudar, tá bom? O que mais aí que eu quero destacar para você aí?
Vamos falar um pouquinho, então, da possibilidade de compensação dos créditos, tá? Deixa eu só aumentar aqui para vocês aqui, para ficar melhor aqui para você visualizar de casa, né? Acredito que aqui ficou melhor. O que é, então, a possibilidade de compensação do crédito, gente? Isso daqui é fácil de entender. O que acontece aqui? Quando você tem lá uma sentença e você está executando a fazenda pública, antes da formação do precatório, lá pela regra, então, do artigo 100, parágrafo 9º da Constituição Federal, o juiz ele vai intimar o representante judicial da fazenda devedora para poder apontar se existe débito pendente para compensação. Então, o que significa isso daqui? Todo aquele débito que tiver inscrito em dívida ativa, no nome do exequente, e que porventura não tiver sido objeto de contestação na via administrativa ou judicial, pode ser objeto dessa compensação. Resumindo, então, vamos tentar imaginar aqui um exemplo em que você tem lá uma execução contra a fazenda pública do município de Paraná, no valor de R$100 mil. E daí, o juiz intima lá o procurador da fazenda municipal para informar se existe débito pendente no nome do exequente. Daí o procurador vai lá e aponta, excelência, eu achei aqui um débito aqui de 10 mil aqui de IPTU, tá? O débito está inscrito em dívida ativa e não tem processo judicial e nem contestação na via administrativa, tá? Daí então ele pede a compensação, o que o juiz vai fazer? De ofício, o juiz vai compensar o valor desse débito e vai expedir o precatório do valor remanescente, tá? Ou seja, no exemplo hipotético aí que a gente acabou de tratar, o município, então, apresentaria esse débito aí de 10 mil para compensar no precatório de 100 mil, e daí o juiz, então, ia expedir, então, a requisição, né, para o presidente do tribunal, do precatório de quanto? De 90 mil reais, tá? Então, assim, a regra é bastante simples aí na prática, tá? A única coisa aí que você vai ter que observar aí é a regra do parágrafo 10, que diz que a fazenda tem que fazer isso daí dentro do prazo designado pelo juiz, tá? Sob pena de não poder fazer a compensação no bojo do precatório, tá? Pode entrar com a execução fiscal, né? Protestar o nome do sujeito lá, enfim, utilizar-se de todos os meios judiciais e extrajudiciais que a fazenda pública tem para cobrar sua dívida. Agora, para poder fazer a cobrança, né? Aliás, para poder fazer a compensação pelo precatório, daí então tem que seguir, né, a regra do parágrafo 9º lá do artigo 100 da Constituição, tá ok? Fechou essa parte aqui, pessoal? Vamos então seguir em frente, ó. Eu também quero falar com vocês aqui sobre leilões de pagamento, acordos diretos, tá? E também a possibilidade até de cessão de crédito precatório, tá? Olha lá, o ADCT, lá pela regra do artigo 97, parágrafo 9º, permite, ou seja, possibilita, né, a realização de leilões, assim como de acordos diretos entre credores e a instituição devedora, lá pela regra do 97, parágrafo 8º, né, e o inciso 3º. E tem também aqui a hipótese, que eu não coloquei aqui no slide, que é da cessão de crédito, lá do Código Civil. É um contrato comum lá, que vocês conhecem lá, de cessão de crédito. Aquele lá também pode ser instrumento, tá? Muito embora, né, a maioria aí das fazendas, tá, defende aí a ausência, né, de lei que regulamenta a matéria, tá? Basicamente aí a doutrina, a jurisprudência tem admitido aí a cessão de crédito precatório, tá ok? O importante aqui é vocês identificarem aqui que a própria Constituição também outorgou para os entes federados essa possibilidade aí de fazer os leilões, os acordos diretos de pagamento, né? Que normalmente eles são instituídos aí através de editais, que vai conferir uma série de requisitos, objetivando aí atrair aquelas pessoas que querem receber o crédito mais rápido e, em troca, oferecem descontos maiores, possibilitando assim o quê? Um pagamento, né, maior da dívida pública no menor curto de prazo possível, tá? Atualmente, tá? Eu estou falando aqui de um contexto atual, tá? Eu não tenho conhecimento aí de nenhuma legislação aqui no âmbito do município de Paraná
Eu sei que no âmbito do processo, no âmbito do precatório do Estado de Rondônia, nós já tivemos algumas situações aí nesse sentido, tá? Muito embora eu não sei dizer agora para vocês se temos algum procedimento desse, algum leilão desse em andamento. Mas nós já tivemos alguns aqui no Estado de Rondônia, tá? Que mais aí que eu quero passar para vocês aqui, com relação aqui ao... Ah, tá, antes da gente ir adiante aí, a Cassiane perguntou aqui. Ah, tá, beleza. Cassiane, já viu aí como é que funciona, né? Já vi aqui pelo retorno aqui, né? É que eu expliquei e na sequência eu já dei o exemplo. Daí, antes de eu ler a pergunta dela aqui, eu já tinha respondido com o exemplo que eu dei, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês? Olha lá. Quem que é o responsável por fazer a gestão do pagamento dos precatórios? É o presidente do Tribunal de Justiça. Então, olha só, pela regra lá do artigo 6º, né, do artigo 100, parágrafo 6º da Constituição, né, os valores previstos aí do orçamento, né, eles são depositados numa conta judicial que fica vinculada ao presidente do Tribunal de Justiça. Na prática, como é que é isso daí? Ele é que faz a gestão, o controle e o pagamento dos precatórios. Se ele que tem a disponibilidade do orçamento para o pagamento, ele vai lá, intima a parte exequente, né? Normalmente aí por intermédio do seu advogado, comunicando da existência do orçamento, da disponibilidade do valor em conta já, né? Na verdade, né? Daí ele comunica da existência do valor em conta e faz o pagamento, tá? Isso daqui vocês têm que imaginar uma espécie de fila, tá? Em que a Fazenda Pública aqui, ela destina uma parte da sua arrecadação, o mínimo é 1%. Isso daí vai para essa conta judicial, que fica vinculada aqui ao Tribunal de Justiça, que faz a gestão e o pagamento das dívidas conforme uma ordem cronológica de apresentação dos precatórios, tá? Então, vamos imaginar lá, por exemplo, que no mês de abril tem uma disponibilidade em conta de 1 milhão. O que ele vai fazer? Ele vai lá na lista do precatório, pega todos os valores, conforme a lista de apresentação cronológica, até o valor de 1 milhão. Notifica, intima todo mundo, pede para apresentar a conta e faz o pagamento. É mais ou menos assim que funciona, tá? Bem ou mal, mas essa é a ferramenta que a Fazenda Pública utiliza para poder fazer os seus pagamentos. Essa daqui é a regra geral lá do artigo 100 da Constituição, tá ok? O que mais aqui foi para essa... Aí tá aqui o Alício, né, fazendo o comentário aqui, que foi para essa fila aí, os netos receberão, né? Não é bem assim, vai depender muito aí de qual é a fazenda devedora. Por exemplo, você tem municípios aí que estão com as contas mais em dia, estão pagando aí com prazo de 1 ano, até dentro do orçamento do ano seguinte, né? Você tem casos assim, tá? E aqueles casos mais graves, estados aí que estão com dívidas muito altas, aí, que estão demorando 8, 10 anos para poder fazer o pagamento, tá? Alício, quer falar alguma coisa aí? Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Vamos seguir em frente aqui, então, enquanto isso, tá? Pode ficar tranquilo, daqui a pouquinho eu olho a sua pergunta lá e te respondo, tá, Alício? Como é que é feito, então, pessoal, aqui o levantamento? Olha só, o levantamento, então, do precatório, eu acabei adiantando aqui no slide anterior, né? O presidente, então, do tribunal, ele verifica a disponibilidade do valor em conta, intima a parte, né, para poder fazer o levantamento. Como é que ele faz o levantamento aqui? Através da expedição de alvará, tá certo? Agora sim, chegou aqui a pergunta do Alício. O Alício está perguntando aqui se existe uma questão de valores, né? Sim, temos sim. Daqui a pouquinho. Ah, tá. Na verdade, a pergunta dele aqui é com relação à questão na ordem de preferência, na ordem de apresentação cronológica, não, tá, Alício? Tá? O Alício está perguntando aqui se, por exemplo, quem tem um valor menor recebe primeiro, ou se tem algum critério com relação ao valor para o pagamento. Tá? Não existe, tá, Alício? Pelo menos aqui em relação, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, em relação à ordem cronológica de apresentação do precatório, ou seja, o direito de preferência do recebimento é justamente pela apresentação da ordem cronológica, independente do seu valor, tá certo?
A discricionariedade com relação aí ao pagamento, eu diria nem a discricionariedade, eu diria o critério legal, né, do valor para o pagamento do RPV para o precatório, esse sim a gente vai tratar daqui a pouquinho, tá? Mas depois de formado o precatório, ou seja, quando o valor já está acima, né, do limite do pagamento para o teto do RPV, não existe preferência de pagamento, né, em razão do valor do precatório em si, tá? Nós temos algumas hipóteses legais que vão colocar a pessoa numa fila, né, numa ordem de preferência, tá? Um dos critérios, por exemplo, é a natureza do crédito, quando ele é alimentar. O outro critério, por exemplo, é com relação à idade da pessoa, quando tem acima de 60 anos, tá? Outro critério que a gente tem são para aquelas pessoas que são portadoras de doenças graves, e assim por diante, mas são hipóteses legais, restritas e que estão previstas na própria lei, tá? Normalmente aí, são essas situações só que vão gerar a ordem de preferência, né, do precatório. As demais situações aí, especialmente aí a questão do valor, não vai interferir, portanto. Deixa eu ver aqui mais aqui. Acabei de colocar aqui, né, que vale para os idosos, né, a questão da doença, né, a pergunta aí da Cassiane, também vai interferir para aquelas pessoas que são portadoras de doenças graves, tá? Daí tem lá as hipóteses lá, então, que pode pedir preferência na ordem de apresentação e pagamento do precatório. Vamos seguindo aqui em frente, então, ó. Vamos falar um pouquinho aqui da execução definitiva na modalidade, então, da requisição do pequeno valor. Justamente lá, Alice, a pergunta que você fez ainda há pouco, com relação, né, a diferença aí do critério para o valor, em relação ao valor, tá? Então, olha só, o regime aqui de exceção do pagamento aqui do precatório é justamente a hipótese em que o valor é abaixo, né, da obrigação definida como pequeno valor, lá da regra do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês aqui, ó? No caso, então, do cumprimento de sentença, que refere à obrigação de quantia certa de pequeno valor, né, contra qualquer ente público, tá? Seja da esfera da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, vai se proceder aí conforme a requisição judicial. Daí, olha só, lembra que eu comentei com vocês aqui no início da aula, né? Você tem lá a lei 10.259, que trata do juizado especial da Fazenda da União. Então, na hipótese aí, então, do RPV, né, contra a Fazenda Pública da União, daí a gente segue aqui, então, o disposto aqui na Lei 10.259, tá? E quando se trata da requisição de pequeno valor das fazendas do município, do Estado, dos estados, do DF, né? Daí a gente aplica, então, a Lei 12.153 de 2009, que vai tratar, né, das hipóteses aqui do RPV, aqui dos demais entes públicos aqui, tá? Regra lá do artigo 13, o inciso 1, tá ok? Deixa eu ver que mais aqui, que a gente tem aqui para poder tratar ainda sobre o RPV. Olha lá, ao contrário lá do precatório, que você faz o ofício de requisição para o presidente do tribunal, aqui o próprio juiz da execução envia o ofício de requisição do pagamento direto para o ente devedor, tá? Então, aqui não tem a intermediação do Tribunal de Justiça, tá? É feito de forma direta, tá ok? Isso daí, ó, tá lá na regra da resolução 405 do Conselho da Justiça Federal, tá? Inclusive, daí eu quero até fazer um adendo aqui, que essa resolução aqui, 405, ela faz uma diferenciação entre o procedimento para expedição do RPV da Fazenda Pública da União e dos demais entes federados, tá? Vamos um pouquinho aqui para frente aqui, para mim poder mostrar isso daí para vocês. Olha aqui. Nesse quadro comparativo aqui, a gente tem aqui, então, ó, como que funciona o processo da expedição do RPV contra a União e as suas autarquias,
tá? Daí a gente vai seguir aqui, então, a resolução 405, a regra do parágrafo 1º e o 6º. E quando se tratar dos demais entes públicos, olha, da fazenda estadual, distrital e da fazenda municipal, daí a gente vai seguir, então, a regra do 405, da resolução 405, melhor dizendo, tá o artigo 3º, só que daí a gente aplica aqui o parágrafo 2º. Lembrando que a empresa brasileira aí de Correios e Telégrafos, tá? O Correios, e também os conselhos de fiscalização profissional também vão seguir essa mesma regra aqui, tá? Quem que são aí os conselhos de fiscalização? É o CRM, o CRO, né, o CREA, a OAB, tá? E assim por diante, todos os entes, né, todas essas entidades aí, né, de fiscalização profissional, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, a gente está chegando quase no finalzinho aqui, mas eu quero abrir aqui para você aqui a resolução aqui, tá? A regra aqui, justamente aqui do artigo 3º aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui maior um pouquinho aqui, para vocês verem. Tá, olha só. Esse aqui, ó, do artigo, do parágrafo 2º e do parágrafo 6º é a regra das autarquias e da Fazenda Pública da União, tá? Então, olha só, ó. No caso do parágrafo, peraí só um instante aqui, deixa eu só pegar aqui, do parágrafo 1º e o 6º, ó. Tratando-se de obrigação de pagar a quantia certa, quantia de pequeno valor, após trânsito em julgado da sentença ou do acordo, quando a devedora for a União e suas autarquias e fundações, o juiz expedirá o requisitório ao presidente do tribunal correspondente, que tomará as providências estabelecidas no artigo 6º dessa resolução e no que couber na lei que disciplina a matéria, tá? E o artigo 6º aqui, ó, em se tratando aqui de crédito de pequeno valor, de responsabilidade da União e suas autarquias ou fundações de direito público, o tribunal organizará mensalmente a relação das requisições em ordem cronológica com os pagamentos do beneficiário, encaminhando-se à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho da Justiça Federal e ao representante legal da entidade devedora. Então, olha só, a regra aqui para o pagamento do RPV da União e das autarquias da União segue um procedimento aqui um pouquinho mais complexo aqui do que o do RPV lá da Fazenda Distrital, né, da Fazenda dos Estados e dos Municípios, em que o juiz encaminha o ofício de pagamento direto para o ente devedor, tá? Então, olha só, no caso aqui de entidade, autarquia, da administração indireta, né, ou a própria Fazenda Pública da União, vai seguir esse procedimento aqui da regra lá do artigo 3º, parágrafo 2º, combinado com o artigo 6º, tá? E quando se trata aqui dos demais entes públicos, ó, daí a gente aplica aqui, ó, a regra do parágrafo 1º, ó. Tratando-se de obrigação de pagar a quantia certa, a regra do parágrafo 2º, né, No caso de créditos de pequeno valor, de responsabilidade da fazenda estadual, distrital, da municipal e suas respectivas autarquias e fundações, bem assim os conselhos de fiscalização profissional e da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, tá? As RPVs serão encaminhadas pelo juiz da execução ao próprio devedor. Então, perceberam lá a diferença? Enquanto para as autarquias, fundações e a Fazenda Pública da União vai encaminhar para o presidente do Tribunal Regional, que vai colocar isso daqui numa lista de pagamento semestral, tá? Aqui, no caso aqui, né, da requisição aqui de pagamento de pequeno valor aqui das demais fazendas, é direto para o devedor, tá? Então, só para a gente poder estabelecer aí, então, né, essa diferença que tem aí, tá? Isso daí está aqui, então, na resolução 405 de 2016, tá certo? Então, aí, só para poder a gente estabelecer aí, então, né, essa diferença aí, tá? Enquanto o pagamento, a requisição do pequeno pagamento feita em desfavor da Fazenda Pública da União, as autarquias e as fundações, vai lá para o Tribunal Regional, que vai organizar essa lista mensal de pagamento. Aqui, no caso aqui,
das demais fazendas, né, as fazendas do Estado, do município, do DF, as entidades de fiscalização profissional e mais o Correios, vai seguir, então, a regra aqui do parágrafo 2º, que autoriza aí a emissão do ofício aí direto para o ente devedor, tá? Com relação aqui, ficou faltando a gente falar aqui com relação aos valores, né? Até pergunta aí que foi feita aí, tá? Os valores é o seguinte, da União é 100 salários, e dos demais entes públicos aí, daí é de acordo com a legislação de cada ente público, tá? É de cada ente público, tá ok? Tá, então aí só... aliás, só fazendo uma pequena correção aí, tá? 60 salários mínimos, tá? O da Fazenda da União, só fazendo uma correção aí, tá? E dos demais entes públicos aí, tá? Daí é a lei local que vai definir. Ah, como é que funciona isso daí, professor? Então, ó, a lei do Estado de Rondônia que vai definir, a lei do município de Ji-Paraná e assim por diante, tá? Se a gente fizer aqui uma consulta, aqui, por exemplo, aqui, no site aqui do TJ, aqui, por exemplo, tá? A gente tem aqui uma coluna aqui em serviços judiciais, ó. E se a gente baixar um pouquinho aqui, a gente encontra aqui aonde está a relação aqui dos precatórios. E daí, se a gente baixar um pouquinho aqui, ó, tem aqui a relação de legislação, ó, de RPV dos municípios e do Estado de Rondônia. O que significa isso daqui? É aqui que você vai encontrar, pelo menos aqui para o nosso Estado de Rondônia, tá? O nosso Tribunal de Justiça tem isso daqui organizado já, tá? Não sei como é que funciona em outros estados, tá? Cada tribunal aí tem a sua própria maneira de organizar isso, mas o Estado de Rondônia tem isso daqui organizado, daí é só você vir aqui e consultar, tá? Então, por exemplo, aqui tem por município, ó, e tem também o do Estado de Rondônia, tá? Deixa eu só ver aqui. O do Estado de Rondônia é 10 salários mínimos, tá vendo? Daí você pode vir aqui e consultar cada um dos entes. Ó. Por exemplo, Ji-Paraná é o valor atualizado aqui para 2019, R$ 6.895,96, e a lei que regulamenta aqui o limite do pagamento do RPV, tá? Essa lista aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Eu acabei de consultar aqui do site do Tribunal de Justiça, lá na parte lá dos serviços judiciais, depois você vai lá embaixo, lá clica em precatórios, lá embaixo, lá na parte final do site, tem lá relação de limite de RPVs dos municípios e do Estado de Rondônia, ok? Lembrando também, né, que essa aula aqui está sendo gravada e você vai poder também assistir em casa, depois, quantas vezes você quiser, tá? Eu também vou subir ela para o YouTube. Até aproveita aqui o momento aqui para convidar vocês para poder se inscrever lá no nosso canal, assistir os vídeos, fazer os comentários lá de vocês, tá? E daí, uma vez a aula também vai ser gravada, você vai poder assistir aqui o procedimento aqui, a aula, quantas vezes você quiser. Inclusive, aqui a gente acabou de fazer aqui o procedimento aqui da consulta online, aqui agora ao vivo aqui para vocês, tá? Só reforçando aí, a gente está agora com 58 alunos aqui ao vivo, tá? O índice aí de presença aí dessa turma aqui é bem alto, né? Isso aí é sinal de que vocês estão aproveitando e gostando da aula. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Para a gente poder finalizar aí, então, a aula de hoje, ó, né? Vamos aqui um pouquinho aqui. Faltou só a gente falar sobre o sequestro de verbas públicas, tá? O sequestro de verbas públicas, que inclusive tem a ver aí com a atividade aí que eu postei para vocês aí agora há pouco, ó. O sequestro de verbas públicas, tá? Considerando aí o que a gente tratou aqui no início da aula, que não existe a possibilidade de penhora de bens públicos, né? Daí, é evidente aí que o mecanismo que o legislador constitucional deixou aí, né, naqueles casos previstos lá, né, na Constituição, em que pode haver o sequestro da verba pública para o pagamento da dívida da Fazenda Pública, tá? Basicamente, aí a gente tem só 3 hipóteses, sendo que antes aí, né, da
da emenda constitucional 62 de 2009, a gente só tinha possibilidade aí do sequestro quando a Fazenda burlava a ordem de preferência, tá? Até pergunta aí que o Alice fez, né? Professor, tem desconto? Pode burlar a regra? Quem deve bem, quem tem valor menor pode receber na frente? Não, porque o critério ali da ordem de preferência é pela ordem da apresentação cronológica. E daí a ferramenta que a gente tem para poder reverter esse quadro aí é justamente o sequestro da verba pública, tá? Então, quando acontece essa situação aí da Fazenda descumprir o prazo, né? Quando acontece aí da Fazenda descumprir, né, a regra da ordem cronológica, o exequente prejudicado, então, pode requerer ao Tribunal de Justiça a ordem de sequestro, né, das verbas públicas direto da conta da Fazenda, tá? Direto do Tesouro. Então, olha só, que mais aí que eu quero destacar para vocês aí, ó? Ah, tá, eu já adiantei aqui para vocês, né, pela regra lá da emenda 62 de 2009, daí as possibilidades, né, foram aumentadas, né? Antigamente a gente só tinha possibilidade aí em caso de não cumprimento, ou melhor dizendo, né, de descumprimento da ordem cronológica de apresentação, e depois passou a ser cabível também, né, quando não ocorre a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito exequente, tá? Então, naquelas hipóteses lá, por exemplo, que a Fazenda Pública não faz o depósito lá, ou seja, ela não encaminha, né, não transfere lá para a conta vinculada ao Tribunal de Justiça aquele percentual lá correspondente à tua arrecadação mensal, que é estipulado em lei lá, que eu até mencionei para vocês lá no início da aula, que o mínimo é de 1%, tá? Então, isso daí está lá na regra do artigo 100, parágrafo 6º, tá? Quando, então, estamos diante aí dessa possibilidade aí, também pode, então, ocorrer o sequestro, né, das verbas públicas, tá? Lembrando aí, então, que já foi discutido, inclusive, aí em âmbito aí do STJ, se esse sequestro aí pode ocorrer na hipótese de apenas uma parcela ou do montante total. E daí, o STJ entende que pode ser aplicado, inclusive, na hipótese de descumprir apenas parcial, ou seja, não é necessário que o ente público deixe de promover a transferência total da verba. Se ele descumprir apenas uma parcela dela, tá, já é passível, então, de sofrer aqui o sequestro da verba pública direto lá da conta do Tesouro, tá? Regra, portanto, aí, então, do artigo 100, o parágrafo 6º da Constituição, tá? Então, olha só, finalizando aí, então, tá? A nova disposição aí constitucional não apenas tornou obrigatório, né, a inclusão do valor do precatório no orçamento, tá? Porque antes disso daí, eu tinha que pagar, e daí, e se eu não depositasse, o que acontecia? Tá? Então, o legislador constitucional aqui, inteligentemente, criou, né, esse dispositivo aqui, para poder, de maneira prática e efetiva, né, impor aos entes públicos que fizessem, então, o depósito aqui, né, integral do valor, né, da arrecadação para poder pagar o precatório, tá certo? A medida é requerida para o presidente do tribunal, tá? A gente também já tratou disso daqui também. E pela regra lá, então, do artigo 78, parágrafo 4º, né, que foi acrescido pela emenda constitucional 30 de 2000, que institui moratória também de 10 anos para a solução de precatórios pendentes. Tá, isso daqui, gente, é com relação à questão lá do prazo para o pagamento dos precatórios. Isso daqui vence esse ano, mas já está tramitando no Congresso lá, já está em fase de negociação, a prorrogação, né, desse prazo aqui, porque a maioria aí dos entes públicos não conseguiu cumprir isso daqui, tá? Então, aliás, né, isso daqui é de conhecimento de todo mundo, né? Você tem aí um monte aí de estados aí que estão em dificuldade fiscal muito acentuada, né? Graves crises aí de problema de caixa, né? Então, principalmente esses estados aí são os que estão aí na frente dessa negociação aí para conseguir mais prazo para poder pagar a dívida pública, tá?